Boa tarde, meu nome é Paulo Pípolo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite desse grupo, formado por Ana Ariza, Bruna Novaes, Elane Almeida, Gabriele Poli, Leonardo Matos, Maiara Ramos, Renata Leal e Thalita Evelyn. A primeira pergunta que eu gostaria de responder é: como foi a experiência de ser expatriado? Bom, durante os anos de 2005 a 2012, portanto 6 anos, eu fui expatriado pela General Motors do Brasil para a matriz da General Motors Corporation, em Michigan, nos Estados Unidos. A experiência, eu diria, primeiro, ela tem que ser avaliada qual o valor que vai ser, né, trazido para o profissional. Muitas vezes a gente vê que o objetivo principal é de nós irmos para o exterior para aprendermos. Outras é de levarmos experiências que nós pudermos executar aqui em nosso país, no Brasil, com uma escala menor, porém levando essa oportunidade de executar numa escala mundial. E o terceiro é de se obter mais conhecimento tecnológico, conhecer melhor os processos da companhia e conseguir um espaço maior para poder atuar na organização. Um ponto que muitas vezes as pessoas não observam é que a consequência de um profissional ser expatriado, né, depende também da condição na qual ele se encontra. Se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada ou se a pessoa compõe uma família. E aí também levando-se em consideração a idade dos filhos. Eu diria que para cada uma dessas condições existe necessidades, existe pontos de atenção e existem pontos de aprendizado. Respondendo à segunda pergunta, no seu ponto de vista, qual a importância do RH na sua integração antes, durante e depois da expatriação, eu diria que seria primordial o RH conhecer o contexto desse profissional, como eu disse, dentre as 3 possibilidades: solteiro, casado e casado com filhos, e também entender por quanto tempo esse profissional está sendo convidado a ficar fora de seu país de origem. Nós vemos modalidades de contrato de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas poucos informam que um processo onde um profissional permanece 13 meses no país destino já o categoriza numa modalidade de residente, o que permitirá no futuro trazer mercadorias ou até produtos que foram adquiridos no exterior durante a sua moradia para o seu país de origem. Quando ficamos menos de 13 meses, não existe essa possibilidade. Então, o que se é adquirido no país, muitas vezes deve-se ser desfeito no próprio país. Porém, agora, quando olhamos os expatriamentos de médio e longo prazo, também tem que ser levado em consideração alguns pontos, que são: qual que é o objetivo de permanência nesses expatriamentos de médio e longo prazo, o que acontecerá com o profissional ao término desse expatriamento. Então o RH deveria já estar traçando, junto com as áreas que aprovaram e convidaram esse profissional, qual seria o próximo passo de movimentação organizacional desse profissional, e se preocupar com uma coisa que poucas empresas fazem, porque muitos se preocupam em enviar o profissional para um país estrangeiro, mas poucos se preocupam com o retorno desse estrangeiro ou desse profissional do país estrangeiro. E uma das coisas que se sabe é que o choque reverso, às vezes, ele é pior do que o choque de quando se aceita o convite e se muda para esse novo país. E quando isso leva em consideração os familiares,
esse choque reverso ele pode não acontecer apenas com o profissional que está ativo na empresa, mas para com seus familiares. Então, um acompanhamento mais próximo do RH deveria levar em consideração a condição psicológica do profissional e dos familiares e diminuir qualquer um desses impactos. Muitas vezes esses impactos são ignorados e eles podem causar danos à família, às crianças ou jovens, né, e ao próprio profissional por se desmotivar por uma oferta que não condiz com a expectativa de retorno dele. Terceiro ponto, quais são os prós e contras em ser expatriado? Eu diria que o primeiro passo é você deixa a sua pátria. Então, você deixa de acompanhar a sua cultura para estar acompanhando uma nova cultura. Você passa a desenvolver papéis e a desempenhar novos papéis que são desafiadores. Uma, pela língua que você tem que falar, a fluência com a qual você fala essa língua, a forma de trabalho desses profissionais se diferem do teu país de origem, os objetivos e as metas, por mais que sejam apontadas igualmente no nosso país de origem, elas podem ser acompanhadas diferentemente, e aí, de uma forma que você performa no seu país de origem, pode ser aprovado ou reconhecido, e de repente no teu país de destino, aquela forma de trabalho não é mais reconhecida. E aí existe um choque também na forma de avaliação dos profissionais. Eu acredito que a oportunidade de aprendizado enquanto expatriado ela é grande por você estar inserido numa nova cultura, por você estar inserido em um novo meio onde a tecnologia ela pode ser mais fácil de ser adquirida. Você está inserido numa economia que ela pode ser mais favorável do que a do seu país de origem. E muitas vezes é preciso lembrar que as opções de expatriamento, né, sempre são para países melhores do que o que nós estamos. Não descarto a possibilidade de expatriamento para países piores, economicamente ou politicamente, mas a preferência sempre é para o primeiro caso. Como pontos a favor, eu diria também que a fluência no novo idioma, o conhecimento da cultura, o conhecimento das ocorrências, né, relacionado ao local onde se vive. Por exemplo, não tínhamos aqui no Brasil nenhum problema com desastres naturais. Quando eu fui para os Estados Unidos, a gente começa a ter que prestar atenção nos noticiários. A qualquer momento poderia ter uma tempestade de neve, ou poderia ter um tornado, ou em outras cidades poderia ter um furacão, ou poderia ter um terremoto, enfim, coisas que não estamos habituados no nosso país de origem. Eu não comentei, mas durante os meus 6 anos, o primeiro período de expatriamento foi para 3 anos. E depois é que veio um convite para se estender por mais 3 anos, perfazendo os 6 anos. O ponto que eu acho que é interessante é saber que também existem limites máximos de permanência no país de destino. Não adianta querer ficar mais do que o que é permitido, porque você é exigido a sair desse país de destino por pelo menos 2 anos, para que você possa retornar a esse país novamente. Ou se optar por buscar, né, se for os Estados Unidos, o seu green card ou a cidadania americana. Então, não é um processo simples, mas para aqueles que não pretendem retornar, eu diria que são as primeiras providências a serem tomadas nos primeiros meses ou ano de trabalho. Se a intenção não é continuar no país, então não precisaria se ater a esse ponto. Mas o contra, eu diria, seria a questão cultural e a questão do choque reverso.
Acho que essa é uma preocupação que tem que ser levada em consideração e tem que ser medida para que não decepcione a ninguém. Tirando todas as dificuldades, o expatriamento é bom, o expatriamento favorece o crescimento da família, ou do indivíduo, ou do profissional. E o expatriamento traz uma experiência a poucos. Uma experiência que, se colocada a toda a prova, ela pode sim abrir portas, ela pode sim se diferenciar do mercado e ela pode sim traçar um novo rumo futuro para a pessoa e para os demais familiares. Bom, espero que eu tenha conseguido expressar a minha opinião, espero que tenha contribuído, espero que seja de valor a vocês. Boa tarde, obrigado.